Pois é, um dia da caça e o outro é do caçador. Barroso disse que a partir de agora vai ficar de bico calado. Estaria Barroso todo borrado? Não sei. Esse é nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito do presidente Jair Bolsonaro chamando o Barroso de mentiroso e começamos com uma outra declaração do presidente. De acordo com ele, e a gente ouviu isso um tempo atrás, tá, pessoal, nos corredores, o Carlos Bolsonaro esteve prestes a ser preso por fake news, um crime que não existe. E assim, o Brasil segue avançando a passos largos para se tornar uma ditadura do judiciário que não se importa mais com as leis. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Coisa básica, primeiro período do curso de Direito na faculdade. Né? E por que eu digo que eu escutei isso um tempo atrás? Porque existe esse boato, pessoal, porque não passa de boato, de que existe um gabinete do ódio comandado pelo Carlos Bolsonaro. Então vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas? Eu conheço a grande maioria dos maiores influenciadores conservadores da internet. Nem eu, nem nenhum, absolutamente nenhum deles trata com Carlos Bolsonaro. Conversa, dialoga com Carlos. Isso é a maior lenda que existe. Ninguém conseguiu concatenar, né, alegações nesse sentido desde o início desse rumor. Absolutamente ninguém, porque isso não existe. O máximo que... interação máxima entre o Carlos Bolsonaro e Ed Raposo. Eu, Ed Raposo, dando like em postagem dele. Já devo ter mandado inbox para ele, que ele nunca nem visualizou. Os outros influenciadores que eu conheço, mesma coisa. Alguns deles são seguidos pelo Carlos. Ele compartilha postagens dessas pessoas. Mas daí a ter contato direto com essas pessoas, nunca! Nunca! Ou seja, se existe um gabinete do ódio comandado pelo Carlos, ele é formado por pessoas que não fazem parte da minha lista de contatos. E são pouquíssimas essas pessoas. Mas eles usam essa narrativa para tentar criar esse cenário em que conservadores, né, se comunicam nos bastidores para espalhar fake news, né, quando isso simplesmente é uma enorme fantasia, uma mentira, uma falácia, uma lorota, né, é uma balela. Então, assim, imagine a situação. O cara é um parlamentar, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que não o torna melhor nem pior, nem como parlamentar, nem como pessoa. Mas ele tem imunidade parlamentar e seria uma agressão direta ao presidente da República, porque se trata do filho dele. Então, estariam fazendo isso para atingir o Palácio do Planalto, atingir o presidente da República. É claro, não chegaram a esse ponto de insanidade. Mas, vou repetir aqui, a gente escutou isso na época, esteve muito próximo de acontecer. Tá? Seria o caos total. Mas é sempre aquela história, pessoal. Quando chega no limiar, no limite da ruptura, eles dão um passinho atrás. Né? Sempre dão um passinho atrás. Por quê? Quem não percebeu ainda que a última barreira são as Forças Armadas? Toda vez que as Forças Armadas se apresentam, a coisa se retrai. Sempre. Então, a solução do problema está aí, escancarado para todo mundo, né? Então, repetindo aqui, gabinete do ódio. Uma narrativa falaciosa, criada das profundezas de Nárnia para prejudicar os conservadores na internet. Isso não existe, o coitado do Carlos nunca fez isso na vida dele. O máximo que ele faz, pelo menos é isso que eu sei, pelo menos é isso que acontece comigo e com os outros conservadores, influenciadores que eu conheço, é o Carlos compartilhando postagens dessas pessoas e dando um likezinho ou botando um emoji de sorriso. Só isso. Se isso é suficiente para classificar esse movimento como gabinete do ódio, eu não quero nem saber o que você pode dizer, por exemplo, do Guilherme Felite, aquele X9 infeliz medíocre que vive perseguindo conservadores na internet, ou o Internet Lab, aquela ONG que o financia e que é financiada, por sua vez, pelo George Soros. Está lá no site da empresa dizendo, nossa função é perseguir conservador. Basicamente é isso. Né? E eles não são gabinete do ódio. Agora, nós, né, que nos comunicamos como amigos, sem nenhum contato direto com o Carlos Bolsonaro, somos um gabinete do ódio coordenado pelo 02. E assim segue a República. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o recuo do Barroso, né? Mas enquanto o ministro recua, o Bolsonaro parte para cima. Ele chamou o Barroso de mentiroso. Disse que o Barroso mentiu a respeito do sigilo daquela investigação da Polícia Federal sobre o hacker, né, que invadiu o sistema do TSE, porque o Barroso disse que o inquérito, né, que a investigação era sigilosa
e o presidente disse que nunca foi sigilosa, e, de acordo com a documentação que foi divulgada, realmente não era, né, uma investigação sigilosa. Então, o Barroso estaria mentindo, né, de acordo com as palavras do presidente, e analisando a documentação, sim, né, o Barroso realmente, de fato, está mentindo. Não é a primeira vez, né? Ele, por exemplo, em uma oportunidade, estava fazendo uma live, na época daquela discussão do voto impresso, e disse que o eleitor sairia com o voto impresso na mão, né, que isso serviria como prova, por exemplo, de que ele não obedeceu ordens de um traficante, uma comunidade, que tinha mandado o eleitor votar em X, e o cara estava lá com um papelzinho tendo votado em Y, né, como se o cara fosse ser burro a esse ponto. Se o cara é ameaçado por um traficante para votar em X, ele vai votar em X, camarada, ele vai votar em X e vai sair com um comprovante escrito lá X para não morrer, né? Mas não é o caso. O eleitor não teria contato algum com o papel e ele sabia disso, ou seja, ele estava mentindo deliberadamente. Além disso, foi a Portugal acompanhar o processo eleitoral. Lá, a coisa é na base da cédula da caneta esferográfica fornecida pelo mesário, xizinho no candidato, o nome do candidato, e papelzinho dentro da urna física, né? E ele voltou de lá dizendo que tinha sido um show de democracia e de organização. Mas esse tipo de organização e esse tipo de democracia, de acordo com ele, não funciona aqui no Brasil, né? Então, o que a gente vê, o que a gente percebe, uma pessoa que alega o tempo inteiro que combate a desinformação, que combate as fake news, mas, por sua vez, se acha no direito de propagar mentiras e fake news. Mostrei para vocês no vídeo de ontem. O WhatsApp teve uma reunião com o presidente. Chegou lá e disse, não, a gente não vai colocar essa funcionalidade nova, né, à disposição dos brasileiros, as comunidades, antes das eleições. Mas isso não tem nada a ver com o TSE. Aí eu mostrei para vocês que em janeiro o diretor do WhatsApp esteve com o Barroso e saiu da reunião dizendo, a gente não vai colocar essas novas funcionalidades no Brasil antes das eleições, depois de se reunir com o Barroso. Ou seja, o WhatsApp está mentindo. Ou mentiu em janeiro, ou está mentindo agora. Né? E tem uma parceria com o TSE para coibir fake news na plataforma. Então, assim, todo mundo que eles acusam de mentir não mente. Agora, eles que se dizem, né, os pilares do combate à desinformação vivem desinformando. Vamos lá, vamos partir para o tema principal, tá? E estamos falando do Luiz Roberto Barroso. Teria o Barroso se borrado? Ele disse agora que a tática dele é o silêncio. Vai ficar calado, vai fechar a boca, não vai dar pitaco mais. E isso é reflexo, é claro, né, da grande, imensa bobagem que ele falou a respeito das Forças Armadas, alegando que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estariam sendo utilizadas, né, como ferramentas para atacar o TSE, né, o sistema eleitoral, sendo manipuladas. Forças Armadas sendo manipuladas como criancinhas, como fez a analogia muito bem o Hamilton Mourão, né? Só que aconteceu, a reação foi acachapante, veio de todos os lados. Eu posso dar meu testemunho pessoal aqui para vocês, tá? Muita gente das Forças Armadas que eu conheço, né, da alta patente, reformados na reserva, ficaram revoltados. E são pessoas que não gostavam do envolvimento das Forças Armadas com a política. A mesma coisa que o Barroso defende, né, que as Forças Armadas não se envolvam no cenário político brasileiro. E mesmo assim, essas pessoas estão revoltadas e realmente o Barroso se complicou. Ele conseguiu a proeza de unir praticamente toda a cúpula das Forças Armadas em torno do Jair Bolsonaro. Eu vou repetir uma coisa que eu falei para vocês em um vídeo recente. Se as Forças Armadas estão atuando agora no campo político, é uma reação à atuação política do Judiciário. O Judiciário não tem que fazer política. Então o Barroso diz, Forças Armadas não tem que fazer política. Beleza, estão fazendo porque o Judiciário, que não deveria fazer, está fazendo em primeiro lugar. Então, ele disse que a partir de agora vai ficar caladinho. Eu duvido, porque o Barroso é uma diva. O ego do Barroso é muito grande, ele gosta de holofote, ele gosta de aparecer, ele gosta de falar. Alguém acha que ele vai parar de dar palestra? Vocês já viram alguma palestra do Barroso? Já viram alguma na internet? Alguma live? O discurso é exatamente o mesmo, ensaiado, no automático. Não existe diferença. As alegações são sempre as mesmas. O tom de voz é sempre o mesmo. Assim, é impressionante. Realmente impressionante. Parece o discurso do Joe Biden, que está senil, está gaga lá nos Estados Unidos, mas ele vem falando a mesma coisa há 50 anos. Há 50 anos. Então sai tudo no automático. Ele se afasta do microfone,
Aí a senilidade toma conta de novo, porque ele tem que agir de improviso. Mas enquanto ele está ali falando ao microfone, ele está só repetindo o que ele fala há 50 anos. O Barroso faz a mesma coisa. Toda live que ele tem, toda palestra, né, que ele dá, são as mesmas palavras, as mesmas ideias, os mesmos parágrafos inteiros pré-formados. E ele disse agora que vai se calar. Vocês acham que ele vai abrir mão disso? De falar para as pessoas? Se bem que ninguém assiste às lives do Barroso. Eu mostrei para vocês aqui uma aula magna que ele deu na Universidade da Bahia. Né? Tinha 400 visualizações. Estou sendo bonzinho, tá? Eram 378. Já deve ter passado de 400. 400 visualizações eu tenho em 30 segundos de vídeo que eu posto aqui. Já o Barroso, pomposo, né, o grande ministro do STF, dá uma aula para a Universidade da Bahia, tem 400 visualizações. Vocês estão entendendo? Mas eu não acredito que ele vai se calar. Ele vai tentar se controlar por uma semana, daqui a pouco ele solta uma, solta outra, e daqui a pouco ele abre a porteira de novo e volta a ser o Barroso de sempre. Quando isso vai acabar? Eu expliquei para vocês agora há pouco, né? Quando eles recuam. O resto não é por minha conta. E antes de me despedir, um convite muito especial a todos vocês, tá? Dia 1º de maio, estaremos lá em Copacabana, posto 5, a partir das 10 horas, lutando por nossa liberdade. Você que está assistindo deveria fazer o mesmo, porque sua liberdade não vai cair do céu no seu colo. Você tem que lutar por ela, tá? Então aguardo todos vocês por lá. Quem puder colaborar financeiramente para viabilizar, né, o caminhão, o carro de som que o Alan Lopes alugou, o Pix está aí na tela e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Sem a ajuda de vocês, pessoal, vocês sabem que eu não gosto de pedir nos meus vídeos. Tem um Pixinho ali no canto da tela, né? Mas eu não peço, eu não falo nada, não acho errado quem pede, muito pelo contrário, acho que o errado sou eu, né? Mas nesse caso aqui em específico, eu estou pedindo aqui para vocês, tá? Quem puder dar essa ajuda pra gente, a gente agradece, porque o caminhão é caro pra burro e tá faltando uma graninha ainda para completar, tá? Então, tá aí, né? Tá aí. Esse é meu pedido para vocês. O principal é compareçam, tá? Isso é primordial, é vital, é crucial. Quem puder ajudar, né, que ajude, nós ficaremos muito agradecidos, tá? Compartilhe esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço e a gente se vê por aí.